o mundo do trabalho se transformou em algo que você não é capaz de predizer quais são as técnicas, quais são os procedimentos, qual é o conteúdo que eu quero que alguém tenha daqui a 5 anos. Every single community, in my experience, has very different needs for what they want for the economy, what they need their students to be trained in, for the values maybe that they have at the heart of an education and so forth. So there's this tension. Uno de los problemas que tenemos, como ya sabes, es que hemos convertido el conocimiento como objetivo y no como medio para la profesionalización. O que não pode mais acontecer é eu ter a teoria pela teoria, na expectativa de que um dia ele possa usar aquilo na profissão, que é o modelo da Revolução Industrial, o modelo do passado. A educação superior não está cumprindo esse papel de capacitar para o mercado de trabalho. Eu tenho que estar junto da empresa. Qual que é o problema da empresa? Qual o profissional que você quer, empresa? Sabemos que la forma en cómo aprendimos es ineficaz, totalmente ineficaz. Cualquiera de nosotros reduciría el conocimiento adquirido en su formación a unas cuantas páginas, no muchas. Es un fracaso enorme. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de competencias decimos no, es que queremos que se aprenda de verdad, que todas las horas que se dediquen sean para formar personas que sepan utilizar este conhecimento, esto que han aprendido. Essa formação para a vida, essa integração do propósito de vida da pessoa, aquilo que faz sentido para ela, com aquilo que ela vai estudar e como ela vai aplicar o que ela está estudando, essa integração nunca existiu na educação superior e hoje tem espaço para existir, né? Isso vai transformar a educação significativamente. É o impulso que vem do desejo dessas novas gerações. Ela está em linha com o que essa geração espera para o seu futuro, para a sua vida, para a sua profissão, né? Eles precisam acreditar que aquilo que eles estão fazendo tem algum propósito, tem algum sentido. E o fato de você trazer parceiros de mercado ajuda também a trazer esse sentido de propósito para que o que eles estão fazendo tenha algum sentido, tenha algum significado. Yo en las enseñanzas superiores les digo a los profesores de las universidades que cuando viene un alumno le deben decir en magisterio o en pedagogía, pero también en física o en química, decirles, ustedes ya son químicos y ahora tienen 4 años o 5 años para demostrarlo. Ustedes ya son maestros y tienen que demostrarlo durante estos 5 años. Yo, a lo largo del grado, de la carrera, les voy a poner situaciones profesionales que van a tener que resolver gracias al conocimiento teórico, conocimiento científico de la materia correspondiente. Pero el objeto de estudio será su actuación competencial como profesionales, no el conocimiento por sí mismo. El aprendizaje basado en proyectos permite un desarrollo de competencias importantísimo para los estudiantes. En el modelo TEC 21, que es el más reciente modelo educativo que seguimos en el Tecnológico Monterrey, el alumno trabaja a través de su desarrollo profesional, sí adquiriendo conocimientos teóricos y sí adquiriendo conocimientos prácticos, pero también aplicándolo en proyectos específicos que generalmente van asociados a entidades externas al Tecnológico Monterrey. Entonces, estos proyectos involucran mucho aprendizaje a través de proyectos o a través de retos o a través de problemas, pero que permiten que adquiera conocimientos y habilidades y relaciones también, es decir, interacción con otras entidades que seguramente fomentan el desarrollo de competencias que le permiten tener un mejor desenvolvimento en su vida laboral una vez que egresa del Tecnológico de Monterrey. Então você traz essas demandas para dentro do curso e naquele momento desenvolve as competências necessárias para fazer isso. Se o cara precisar aprender Java, vai aprender. Se precisar aprender PHP, vai aprender HTML5. Mas se ele precisar de outra coisa, vai aprender outra coisa. Não está pré-definido o que ele vai aprender. O que ele vai aprender vem em função da necessidade real que é trazida para esse estudante. Você já pensou que disrupção que isso significa? Né? Você tem um currículo que não está pré-definido, que ele vai acontecendo, você sabe por onde você começa e não sabe onde termina o seu curso. Este cambio también fomenta a que se pueda mirar al estudiante como un ente que se va enriqueciendo a través de diferentes credenciales. Es decir,
un estudiante puede iniciar sus estudios eligiendo un área, pero a través del desarrollo de sus cursos y de las competencias que va adquiriendo y de las competencias que quiere él adquirir, puede ir decidiendo un camino hacia un estudio profesional específico. Pero más adelante, incluso a través de estos proyectos, puede todavía especializarse más y focalizarlo en la característica que lo va a definir como profissionista. Hoje, o mercado já oferece muitas parcerias e modelos que podem ser trabalhados para que a instituição encurte esse caminho e já pegue modelos já estruturados, que ele consiga já trabalhar aprendizagem baseada por projetos, por problemas, através de ferramentas, através de conexões que já estão prontas ali. PBL ou PBL? A aprendizagem baseada em problemas desafia o estudante a encontrar a solução para um problema real ou hipotético. A resposta surge pesquisando, investigando e debatendo. Já a aprendizagem baseada em projetos faz com que o estudante viva de fato uma experiência profissional. Ele cria um projeto real com um produto final e desenvolve competências, tanto as soft skills quanto as hard skills. Vale lembrar, soft skills são habilidades como empatia e comunicação, criatividade, liderança e são norteadas por instituições como o Fórum Econômico Mundial. Hard skills são habilidades de domínio técnico necessárias para o desenvolvimento de projetos e ditadas pelos próprios movimentos do mercado. Isso quer dizer que o Project Based Learning entrega aos estudantes as habilidades do futuro com experiência real de mercado. Então a gente consegue desenvolver uma metodologia para resolver aquele problema que a gente criou e também aplicar ele, né? Então, para mim, acho que o maior valor assim, que a gente está tendo hoje nessa nova modalidade de ensino. Né? O aluno começa a desenvolver projetos para entidades, como a gente está falando. E aí ele vai começando a ele tem uma entrega de um projeto. Ele tem entrega do segundo projeto, tem do terceiro projeto. Quando ele termina a faculdade, ele tem um portfólio de projetos. E esse portfólio é um portfólio não do que ele aprendeu, e sim do que ele fez. Então, quando um aluno vai para uma entrevista de emprego, vai buscando um estágio, ele está procurando, ele não vai lá dizer, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Ele mostra e diz, eu fiz isso. A lógica é totalmente diferente. É a lógica do mercado, de uma entrevista. Eu quero saber o que tu fez. Então, é aquela velha história. Como que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei? Porque pedem experiência. Eu tenho a possibilidade de aprendizagem baseada em projeto, entregar essa experiência para o meu aluno desde o início. Dentro da academia eu sentia muito uma maneira meio engessada, porque era meio uma dicotomia entre a gente falar sobre coisas novas e atualidades, só que a maneira como eu aprendi era sentado numa sala de aula com slides em texto e um fundo branco, e me parecia sempre um mercado de dificuldade, porque tudo que eu havia aprendido eu conseguia ver na prática, mas eu não conseguia me inserir nele porque eu nunca tive essa prática mesmo, sabe? Então essa frustração era bem constante, tanto que até hoje, assim, falando com colegas do passado, a gente fala muito sobre as frustrações que a gente tem de, no final não era nada daquilo que a gente pensava, né? Pra mim aquela frase do pra quem serve o teu conhecimento, ele se resume muito, assim, no final dessa nova experiência de entender que tudo aquilo que eu tô fazendo, toda essa nova visão que eu tô tendo, ela tem um objetivo também. Ela não é só dar um diploma. No final, ela quer me colocar no mercado, ela tem um objetivo de realmente fazer com que tudo aquilo que eu aprendi seja funcional. Não é que eu vou formar só para o mercado, eu vou formar também para o mercado. Eu formo um cara para a vida dele, eu transformo a pessoa como um todo. Mas se eu não garantir empregabilidade, trabalhabilidade para ele, eu estou enganando ele, porque ele entrou no curso superior para isso, tá? Então, o primeiro movimento de aproximação do mercado é ouvir o mercado para fazer os ajustes curriculares necessários. Já tem muitas instituições fazendo, mas quando eu falo muitas, não chega a 5% das instituições que fazem. O segundo momento é você aproximar mais dessa realidade mercadológica, como muitas pessoas, com o setor produtivo de maneira geral e onde está a realidade da profissão. Intensificando as atividades, não só de estágios, mas as atividades de extensão
ligadas à profissão da pessoa propriamente dita. E hoje a própria legislação está ajudando isso, obrigando que 10% dos currículos estejam trabalhando a extensão de forma mais efetiva, né? Em 2022, o MEC tornou obrigatório que as instituições de ensino dediquem 10% da carga horária dos cursos à extensão. Isso pode ser feito através de projetos, eventos, oficinas, prestação de serviços ou programas, abrindo muitas oportunidades de curricularização de projetos nas instituições. É um ótimo incentivo para instituições se aproximarem de suas comunidades e colocarem profissionais mais preparados no mercado de trabalho. As instituições brasileiras, elas ainda estão começando a pensar nesse processo de transformação, mas eu já vejo alguns casos despontarem. Então, currículos sendo trabalhados por projetos, as competências sendo trabalhadas, inseridas no contexto de construção do projeto. Eu acho que quando a gente começa a pensar em projeto, problema, resolver um problema real, com os conceitos aplicados para o mercado de trabalho, para dar uma solução real, isso engaja o aluno, isso faz com que o aluno acredite no que ele está aprendendo, porque ele consegue visualizar a aplicação prática desses conceitos. Eu tenho uma tarefa a ser feita aqui dentro da minha realidade e quero saber se os alunos podem colaborar para realizar essa tarefa. Também é um projeto. E eu posso montar uma estrutura curricular baseado em atividades e tarefas junto àquela profissão, ou setor, ao mercado, e posso trazer projetos desafiadores para ele resolver também integrados ao mercado, né? O mercado de trabalho há muitos anos vem reclamando que as universidades formam pessoas boas teoricamente, mas que não têm conceito prático. Na escola eu aprendo teoria. Aí é lá na empresa que eu vou aprender a prática. O que acontece? A empresa chega e fala assim, olha, eu não tenho profissional. O que mais tem dificuldades hoje é as empresas dizerem que elas precisam capacitar as pessoas quando chegam até ela. Opa, peraí, por quê? Né? A escola não está cumprindo o papel dela. Então agora chegou a oportunidade desse pós-pandemia. Eu posso dar a teoria, porque sem teoria não existe a prática. A teoria, ela nasce da observação da prática, usando tecnologia, usando simuladores, usando ambiente virtual de aprendizado, usando aula em vídeo. Mas quando eu levar o aluno, eu não vou levar mais o aluno para dentro só da minha sala de aula. Eu vou levar ele para um laboratório, eu vou levar ele para uma indústria, eu vou levar ele para uma fábrica. Para que serve o ensino superior, na nossa visão? Para preparar pessoas para fazerem boas escolhas de carreira, experimentarem, se desenvolverem nas dimensões que o mundo do trabalho valoriza. E claro que o mundo do trabalho valoriza a profundidade do conhecimento teórico, é claro que o mundo do trabalho valoriza a densidade do conteúdo, mas tem muitas outras coisas que o mundo do trabalho valoriza e que não estão necessariamente contempladas no modelo clássico de uma faculdade. Então a minha preocupação é com a desconexão. Quer dizer, é óbvio que nós temos que nós somos acadêmicos, nós temos que dar teoria, mas, gente, nós temos que dar a teoria, dar os conceitos, dar a prática a partir de uma realidade, né? A partir responder a esses desafios. Nós não podemos fazer extensão pela extensão para cumprir o MEC. Tá bom, você vai cumprir o MEC, vai ter 4 e 5. O que esse 4 e 5 vai te levar para o futuro? Vamos lá, nós podemos discutir isso. Não é o 5 do MEC que vai te levar para o futuro, na minha opinião. As habilidades do futuro, né? As habilidades do mercado, desse mercado do futuro, qual que é essas habilidades que a pessoa tem que ter de fato? Não é a teoria, e sim é muito mais as suas habilidades. E ali eu vou construindo a minha carreira em cima de uma vida. Isso aí é grande necessidade. Todas as empresas vão precisar de pessoas desse jeito, pessoas que tenham visão holística, visão de negócio, que tenham competências socioemocionais e que entendam de tecnologia. O que eu sei é que daqui 5 anos vão ser demandados profissionais que sejam capazes de, qualquer que seja a missão, qualquer que seja o desafio, eles sejam capazes de, a partir de um conhecimento multitransdisciplinar, ele seja capaz de fazer uma curadoria, selecionar quais são os tópicos, quais são as abordagens, quais são os núcleos de conteúdo que, somados, me dão a possibilidade de atacar um problema. Segundo, e tão relevante quanto isso, saber trabalhar em equipes.
equipes multidisciplinares, saber juntar pessoas com saberes distintos e orientá-los para que a junção desses saberes distintos gere as ferramentas capazes de resolver um problema. O aluno começava a estudar e no primeiro ano 60% abandonava, porque ele não via o que ele iria fazer naquele primeiro ano. Então eu tinha aula de tudo que imaginar. Eu aprendi um monte de coisa menos informática. Aí eu tinha que passar um ano, o cara desistia. Mas muitas pessoas que desistiram ali, eles queriam informática. E eles, não me encontrei na minha faculdade. Como é que vai te encontrar se tu não fez nada da tua faculdade? Aí eu escutei coisas assim, sabe? Dizendo, o ensino por competência é uma porcaria. Eu escutei isso de aluno. E aí no final do semestre, quando ele terminou o semestre, entregou um projeto para uma entidade assistencial, ele chegou pra gente e falou: eu nunca aprendi tanto na minha vida como agora. Então, acho que trazer assim, mudar, pensar currículos diferentes, que tragam mais prática. Acho que esse é um ponto 1 que muita gente está falando. Ponto 2, que o aluno consiga trazer as experiências nessa prática, porque prática de qualquer jeito, sem ser planejada, também não funciona. A prática real, isso faz com que eu também trabalhe várias habilidades que eu tenho que desenvolver para mim. Essa prática de trazer os casos, o estudo de caso e os projetos aplicados são muito importantes para que o aluno entenda, tenha um sabor, né? Tenha um primeiro gosto ali do que acontece de verdade no mercado de trabalho, aquilo que ele está aprendendo começa a ganhar cor, começa a ganhar vida, ele começa a entender quais serão de verdade os desafios dele no mercado de trabalho. E por que não a região, a população dizer qual é o seu problema? E aí os alunos começarem a trabalhar. A curricularização da extensão está fazendo isso. Mas precisou uma legislação para que as instituições, muitas fazendo só por fazer, porque tem que cumprir a legislação, e não usando isso como uma estratégia. Uma estratégia educacional como um pilar de aprendizagem mesmo. Cara, eu vou trabalhar o meu aluno para que ele se desenvolva e ele fique pronto. Eu vou começar a entregar profissionais melhores, pessoas melhores, preparadas para o mercado de trabalho, conectadas com o mercado, que é a palavra que a gente também, conexão com o mercado. Então, se eu tiver currículos que permitam que o meu aluno vivencie essas experiências, eu acredito que eu vou formar um profissional melhor. Eu acredito que a gente vai trabalhar melhor. Quantas vezes nós desenhamos os nossos currículos com o setor produtivo? Quantas reuniões nós fazemos com o setor produtivo para discutir o perfil dos egressos? Né? Quantas vezes nós pensamos no modelo acadêmico, no currículo, que traga teoria, traga formação, traga consistência, mas também que desafie esses estudantes, né, a resolução de problemas. Que é um aprendizado teórico e prático, nós temos que fazer aprendizado teórico e prático. E o papel do professor mediador está justamente nos momentos síncronos onde ele consegue provocar esse aluno a aplicar esse conhecimento teórico sobre uma situação problema, sobre um estudo de caso, sobre uma situação pontual, mas real da vida profissional. A educação superior, ela passa por um processo, inclusive, de microcertificação. Se eu começo um curso que dura-se X tempos, que não necessariamente é o tempo que nós temos hoje na regulamentação brasileira, e eu, a cada momento que eu concluo uma etapa de uma aprendizagem, eu já tenho uma certificação e eu estou atrelada ao mercado de trabalho, porque já é certificado que aquilo ali eu posso utilizar enquanto profissional. Instead, higher education is going to be something that you go into and out of throughout your life for short chunks of time, where you get some new knowledge, you get some new ability to do things, and then you go back out in the workforce. Or as you're earning, you're also learning in new ways. And so having programs that are flexible, meet the needs, and frankly, get that knowledge and learning design from a range of sources, not just traditional faculty. A graduação, né, a instituição de ensino ainda representa um momento muito importante na vida das pessoas, né? Hoje o diploma de ensino superior no Brasil, ele ainda faz diferença de uma forma significativa para o reconhecimento daquele aluno no mercado de trabalho. Ele gera mais emprego e ele adiciona mais salário, né? Isso obviamente tem relação com a nossa sociodemografia. Então, para mim, esse é um dos principais benefícios que se tem à medida que o aluno escolhe cursar, realizar um curso de graduação, né? Entrar no ensino superior.
o sucesso desse aluno vai depender muito mais do protagonismo dele, né, de buscar os seus próprios caminhos, utilizando a instituição de ensino como um dos caminhos para isso, do que delegar então a instituição de ensino, achar que a instituição de ensino é responsável pelo meu sucesso profissional. A gente tem que olhar para isso com muito carinho. E aí tem algumas coisas importantes, né? Uma é realmente você dar uma formação de qualidade, ou você contribuir com aquilo, com bons professores, com bons materiais, com boas provocações, com fomento à comunidade, com um ambiente, um espaço onde ele esteja sendo provocado. Então mente aberta, né? Olhe o que está por vir, né? E responda às demandas. A instituição não pode estar fechada. Se ela permanecer fechada, né, e com as pessoas olhando apenas a dinâmica interna, ela terá problema. E aí vai diminuir captação, vai ter problemas de sustentabilidade e tudo mais. Quer dizer, responda aos desafios da sociedade, dialogue com as organizações públicas e privadas. El objeto de estudio es la acción profesional, mi realidad profesional, donde el conocimiento es indispensable para poder dar respuesta a estas situaciones. Por lo tanto, de ahí esta idea de decirles a los alumnos que entran en la universidad, ahora ya sois ingenieros o arquitectos o médicos y ahora me lo vais a demostrar. ¿Cómo? Voy a poner proyectos, proponer casos, simulaciones, os voy a poner situaciones profesionales y donde veréis que el conocimiento científico, el conocimiento de las distintas disciplinas es imprescindible para intervenir y poder dar respuesta competencial. Pero el objeto de estudio no es la disciplina, sino el objeto de estudio es la intervención en la realidad. Fácil de decir y muy difícil de llevar a cabo. O mercado educacional é dos poucos que estão parados, né, no tempo, que não está ainda encarando de frente a complexidade que é o mundo em que nós vivemos. A hibridização da educação é a melhor composição para uma entrega de experiência de aprendizagem. Porque você consegue talvez mesclar o melhor dos dois mundos e você consegue também expor ao aluno a uma dinâmica que é a dinâmica da vida, cara. A gente vai precisar aportar mais tecnologia educacional no ensino presencial e, por outro lado, mais presencialidade na educação à distância.